E aí eu falei, ixi, mas assim, ele estava lá, então tanto é que o zap do computador eu consegui operar, mas ele estava desse jeito que eu te descrevi, né, Connie? Você estava lá tentando, né? Por isso eu acabei E nem pensando, eu olhei pauta, não fiz nada. Miguel Consegui Paiva voltar com o tá celular. no seu tradicional Apple, é isso? Miguel tá na Serra, né, Miguel? Eu estou na Serra, estou no meu tradicional laptop. Seu tradicional E aqui laptop? atrás do meu laptop tem o meu Mac grande, onde eu acompanho o programa. Isso, olha só que Então, no beleza. YouTube, entendeu? Gente, estamos entrando ao vivo aqui no Távola Quadrada deste glorioso dia 14 de abril. Você sabe que hoje é o dia do aniversário da minha cidade natal? É aniversário É? de Caçapava hoje. Mas isso Você é é de Caçapava. Caçapava. Gente, estamos recebendo hoje dois convidados muito especiais. Vitor Paiva, que por acaso é filho do Miguel Paiva, grande Por jornalista. Só acaso é por muito, acaso, só por acaso. por acaso é muito bom. Eles aproveitam e matam a saudade aqui nessa quarentena. A gente tem uma live familiar marcada, uma live ótima, uma videoconferência familiar marcada para depois do programa, inclusive. Já tem uma videoconferência marcada. E o Fernando Carvalho, nosso querido ilustrador, presente aqui. Saudações. Quero começar a saudar nosso convidado especial, Vitor Paiva. Obrigado por estar presente aqui com a gente. Obrigado, prazerzaço. Uma honra. Muito bom. Fernando Carvalho, tudo bem? Tudo bem, eu estou de bicão aqui, né? Mas assim, boa tarde a todo mundo aí, tá com saudade de vocês aí, ter acompanhado, né, Boa das tarde, lives aí, tá bem-vindo. todo mundo trabalhando pra caramba, né? Assim, eu estou achando um barato, porque, a bem na verdade, o cotidiano da gente não mudou quase nada, né? Às vezes, só a gente está trabalhando muito, Muda o né? tema, né? Muita Ficar coisa. em casa já é uma Ontem, coisa muito, muito normal, mas assim, ontem a gente, essa notícia da morte do Moraes, ela causou um alvoroço também, né? Porque a gente já está assim, com tanto sofrimento, com a quarentena, a epidemia, o governo brasileiro, e ainda vem uma notícia dessa que nos ativa a memória e um pouco também da saudade de um Brasil que está um pouco esquecido. Eu queria começar com o Vitor Paiva. Sim. Você fez um artigo esplendoroso, eu vou colocar aqui durante o nosso papo a imagem do seu artigo publicado. Deixa eu só recobrar aqui já o nome do artigo, que vamos ver aqui, você fala do Acabou Chorar, Do né? Acabou Chorar, Fala um pouquinho para a gente da sua relação com o Moraes Moreira, Vitor. Eu achei curioso você falar sobre lembrar de um outro Brasil, né? Porque ao mesmo tempo Acabou Chorar e nasce no contexto de um Brasil terrível também, né? Da ditadura militar. Tem uma coisa que eu acho que eu me refiro no artigo, da coisa da canção popular, da música popular, como uma espécie justamente de coração glorioso, luminoso do Brasil. Eu, particularmente, acho que é o que o Brasil, de fato, fez e faz de melhor, a sua canção popular. Que é como se fosse uma espécie de nação utópica, né? A gente tem esse país estranho, quase essencialmente fascista ou horrível, e ao mesmo tempo nele tem, ao meu ver, o maior produtor de música popular do mundo. Talvez a gente poderia debater com relação aos Estados Unidos, mas enfim. E eu acho que o Moraes e o Galvão, que a gente, né, é impossível separar um do outro. O Luiz Galvão, parceiro de composição do Moraes. Quase todo o Acabou Chorar, por exemplo. Quer dizer, o Moraes, o Galvão, mas esse disco em especial. Houve uma eleição na Rolling Stone, né, na revista, que apontou o Acabou Chorar como o melhor disco da história do MPB. E eu não sei agora se eu caí. Não caí. Não, eu coloquei você na tela grande. E essas listas normalmente servem mais para vender revista do que qualquer coisa. Mas nesse caso, eu concordo com a lista. Normalmente elas não têm sentido nenhum, mas eu acho que, de fato, o Acabou Chorar é o melhor disco, ou o maior, o mais importante, o mais representativo disso que a gente chama de MPB. Essa coisa que nasceu ali no meio dos anos 60, como uma espécie de segunda geração da bossa nova, né? Enfim, mas que se tornou justamente algo muito simbólico, emblemático sobre o Brasil. Então, eu acho que o Moraes e os Novos Baianos, essa quase mitologia que existe ao redor deles,
justamente remonta para mim não só uma hipótese de Brasil melhor, uma hipótese de mundo melhor. Talvez sobre a leitura, né, a gente faz muita leitura sobre os hippies como uma coisa meio esvaziada, cosmética, paz e amor. E, no entanto, o que se esquece é que os hippies foram um movimento que efetivamente quis mudar o mundo. Digo, na prática. De fato, quiseram que as estruturas políticas, sociais, econômicas fossem diferentes. E é muito lindo pensar nisso. Acho que hoje em dia, há alguns anos, a gente teria preguiça ou um olhar quase debochado sobre as utopias, e hoje acho que é o contrário. Acho que olhar os Novos Baianos, olhar esse disco, um disco meio hermético e, ao mesmo tempo, que vendeu milhões, que é um fenômeno. Então, tem algo naquilo que eu falo no texto, né? Eu acho que tem esse aspecto utópico e uma coisa meio... Eu escrevi o texto ontem porque eu me lembrei dessa história que o João Gilberto dizia que os baianos eram meio chineses, meio orientais. Porque o que eu acho mais incrível do Acabou de Chorar é o fato de que todo mundo sabe cantar todas as músicas, elas são inesquecíveis e, ao mesmo tempo, quase todas elas você não sabe direito sobre o que elas estão falando. O que é o mistério do planeta? Tudo bem, Besta é Tu nem é um bom exemplo, mas a Menina Dança, tudo é meio enigmático. E, ao mesmo tempo, a coisa é evidente, ao mesmo tempo uma experiência emocional, simplesmente, de chorar, de dançar, de ficar feliz. E acho isso, assim, sobre o Moraes, em especial, essa coisa muito bonita de ontem as pessoas colocarem a música para tocar na janela. Porque enfim, estou falando sem parar, mas é porque esse assunto, de fato, me tomou, como você mesmo falou. Tem uma coisa que eu menciono no texto, que um amigo meu escreveu, o Mariano, de que poucas coisas são tão fortes e efetivas quanto cantar o verso abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. E aí ontem todo mundo colocou Moraes Moreira para tocar pela janela, as pessoas aplaudiram e choraram. Pensei, cara, nesse momento horroroso, não tem metáfora melhor do que essa. Ele é capaz de nos libertar, mesmo que instantaneamente ou metaforicamente, ainda que a gente esteja todo mundo preso em casa. Então, acho que ele é um gigante, ele é imenso. E é, de fato, muito estranho não haver uma festa pública, né, para ele, que é o que ele merecia, que a gente estivesse na rua dançando e cantando no momento que ele morre. Mas eu acho, Vitor, que a repercussão, essa perda, né, forte, ambígua, que ao mesmo tempo a gente é ambígua porque a gente volta a se deparar com Moraes de maneira massiva, de maneira intensa, volta a lembrar desse Brasil bonito, enfim, utópico, como você está falando. Eu acho que a repercussão nas redes, que é o que a gente tem agora, foi muito bonita, muito forte. Não, totalmente, claro. As ilustrações sobre o Moraes, vou trazer aqui a ilustração do Carvalho, do Miguel, depois do Aroeira também. Tem uma linda também do Latuf. Muita gente desenhando o Moraes, que é iconográfico, né? Com aquele claro. óculos, né? Gente, esse Távola é muito especial. Quero saudar todo mundo que está aqui presente. Daqui a pouco eu vou para o bate-papo. Antes vou passar para o Carvalho. Lembrando que, como a live está povoada hoje, a gente tentar fazer inserções menores. Desculpa pela minha prolixidade. São especiais. Não, o Vitor realmente, assim, há muito tempo queria realmente conversar com você. Depois eu quero te perguntar do seu trabalho. Você vai falar com a gente aqui. Carvalho, fala para a gente aí das suas... Nós cancelamos o nosso programa ontem em função justamente dessa movimentação em torno da despedida do Moraes Moreira. Eu tive de fazer várias entrevistas, preparar, tive de ensaiar umas coisas. E aí, como é que você que também é um amante da música brasileira, e a questão também iconográfica, sua inteligência visual, sua observação visual sobre Moraes, sobre a importância dele para a música. Estamos aqui hoje falando de Moraes ainda, porque eu acho que ele merece essa reverência de todos nós. Carvalho. Bom, eu acho uma coisa, a gente tomou um susto ontem, né? Assim, que foi a notícia, né? E ficou todo mundo na expectativa, querendo saber se a causa, né, da morte dele tinha sido a Covid, né? E, assim, tranquilizou um pouco, né? Saber que ele morreu dormindo do coração, né? Assim, não, assim, foi uma coisa muito triste, mas, de qualquer maneira, né? Assim, atenua um pouquinho, né? O que aconteceu. Por outro lado, é mais ou menos o que o Vitor, né, tá falando assim, ele merecia agora estar com, sabe, gente visitando, né, assim, indo ver o velório, sabe, ter uma homenagem, né, é um cara importante, né, infelizmente a situação vai um show, né, ele merecia um vai show obrigar agora. com que seja um enterro discreto, né, um velório, assim, uma passagem dele vai ser
discreta, mas a gente marca uma festa para depois, né? Assim, porque ele é bem o que o Vitor Clay merece, é um carnaval, né? Porque ele era um cara que mereceria isso, né? Uma pena. A gente está vivendo um momento assim, só notícias que difíceis, tem um né? disco inédito pronto, né? 20 canções novas feitas para intérpretes mulheres. Quer dizer, além disso, ele estava já sacando essa coisa nova que está rolando por aí no mundo. As holandesas já começaram a escrever sobre isso. O mundo vai se recriar em cima disso, entendeu? Essa coincidência desse disco que ele preparou, que essas músicas inéditas para intérpretes femininas, pode ser uma grande bandeira disso tudo que vai renascer. Eu espero, desse sofrimento que nós estamos passando, surja alguma coisa interessante. Aroeira? Eu nem preciso ser otimista hoje. Hoje Pessoal, estou ouvindo, estou feliz com o que eu estou ouvindo. Quero só lembrar sobre o Moraes Moreira e os Novos Baianos, porque ele era um dos dois polos cerebrais daquela banda, que é uma banda que pensava também, igual, genialmente. Era essa coisa que eu estava conversando ontem, né, Miguel? A gente estava conversando sobre a absurda brasilidade desse grupo. Porque, assim, os outros movimentos brasileiros são sofisticadíssimos, são belíssimos, criativos. Estou falando de Tropicália, de Bossa e tudo mais. Coisas geniais mesmo, esses movimentos da metade do século XX para cá. Mas, assim, os Novos Baianos saem um pouco disso, vão para um lugar à parte e fazem música brasileira de raiz, basicamente, porque os instrumentos prediletos incluem cavaco, bandolim, pandeiro, repique, era música de samba, de fazer samba. A ideia deles é choro e samba em ritmo nordestino. É genial, porque aí incorpora o rock, incorpora qualquer coisa. Moraes fez música em tudo que é ritmo que você possa imaginar. Ele compôs Mas música, é curioso assim, como... compôs reggae, compôs sambas, choros, tudo. E eu queria só lembrar aqui o seguinte, para mim, o que eu falei ontem também, a música predileta, porque é a utopia encarnada, e a utopia onde o futuro é mulher, como diz minha amiga Sandra Helena, uma filósofa lá do Nordeste, do Ceará, Três Meninas do Brasil. A letra mais linda, é a utopia que eu vejo. Superados os crimes e pagas as dívidas sociais, um futuro onde as mulheres de todas as cores, né, na verdade. É maravilhosa a música. Lembrando Moraes aqui... é um grande ídolo mesmo. É um grande ídolo. Vou passar para o Vitor, né? Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça pela graça da mistura, teu corpo, as três graças do Brasil, tem a cor da formosura. A letra é do Fausto Nilo e a melodia é do Moraes. E como o Vitor colocou no começo do nosso papo, tem um aspecto de universalidade nas melodias do Moraes Moreira, de singeleza, que se conecta diretamente com essa singeleza do abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Quase que as canções do Moraes, a meu ver, tem uma coisa de domínio público, uma coisa que brota nas populações, enfim. Antes de passar para o Vitor, deixa eu só saudar aqui o público. Só complementar um negócio sobre isso, que tem um bandolim nessa música, espetacular, né, Vitor? É maravilhosa a pontuação do bandolim. Nossa, que coisa absurda. É lindo. Pena que a gente não pode mostrar aqui, porque tem direito autoral, depois barra, né? Mas enfim, a gente pode cantarolar e fazer as menções aqui. Carlos Marques, Sildevin, Rômulo Thompson dizendo: uma vez eu estava levando um som com um amigo no Parque Lage. Eu tinha 14, 15 anos. Alguém parou por 5 minutos à nossa frente para ouvir. Só depois reparamos que era Moraes Moreira. Olha que história bonita do Rômulo Thompson. Obrigado, querido, pelo relato. Tânia Nadais dizendo: boa tarde, queridos meninos do Brasil. Nós somos meninos do Brasil. Mais um golpe da vida com essa perda súbita do nosso poeta Moraes Moreira. O Moraes tem uma música também chamada Meninos do Brasil, que eu confesso que não ouvi. Eu estava pesquisando ontem, buscando cifras e letras, e tem Meninas do Brasil e tem Meninos do Brasil. Vitor, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho, antes de você mergulhar de novo na obra do Moraes,
seu trabalho, você é um jornalista cultural, enfim, filho do Miguel Paiva, que é um dos nossos maiores cartunistas aqui. Isso deve dar trabalho. Dá trabalho. De meia-idade com a Radical Chic. Nasci com ela, ela é quase, né, ela é meio minha contemporânea. Mas como você mesmo disse, ser filho do Miguel Paiva aconteceu por acaso. Eu não tive nenhuma ingerência sobre isso. Mas foi muito importante nisso. Eu sou jornalista cultural, acho que sim. Difícil definir isso, né? Mas sou formado em jornalismo e prefiro escrever sobre arte, sobre música, ainda que tenha escrito, como todos nós, escrito ou desenhado sobre assuntos mil. Mas sou também estudo literatura nesse momento. Sou doutorando em literatura. Ah, isso eu não sabia. Sou, pois é. Nem eu mesmo sei direito, mas sou. Pela densidade do teu texto, a gente percebe. Só, né? Que bom, acho. Você trabalha... É músico também. Site, né? Sou músico. Sou músico antes de ser tudo isso, na verdade. Que instrumento que é o seu? O meu instrumento principal é o baixo. É o contrabaixo? Olha que beleza. A gente já pode montar... Violão também, então, né? Toco violão também, mas tenho mais vergonha do que o baixo de tocar. E você tem um site que você publica sempre? Eu trabalho para o Hypeness, que é um site de notícias na internet. Esse é o trabalho mesmo como jornalista e redator diário. Perfeito. Editei por muito tempo um site chamado Ornitorrinco, que era um site de crônicas e artigos e tudo mais, mas o trabalho atropelou esse site. Ô, Vitor, você desenha também? Não, quando era pequeno, estava vendo vocês e pensei nisso. Não sei se meu pai lembra disso, eu era a criança da sala que desenhava bem. Abandonei isso quando eu tinha 7 anos de idade. Ele acordava às 3 horas da manhã todo dia e me fazia descer para a sala com ele para ficar desenhando. Aí eu acho que, na verdade, possivelmente foi um disco dos Beatles que atrapalhou minha carreira de desenhista, que eu comecei a gostar mais de música do que de qualquer outra coisa. Qual foi? Mas não sei. Eu ouvia muito os discos do meu pai. Me lembro, se tivesse uma lembrança que eu teria que dizer da infância, era o meu pai desenhando e eu sentado num carpete verde ouvindo os vinis dele. E eu via provavelmente o início da carreira dos Beatles. Eu tinha um pouco de medo quando chegava no Revolver ou no... Eu achava que aquilo era uma coisa, eu não entendia muito capa do Klaus como é que era a Voormann, mesma banda, a capa, tudo mais. Eu não entendia a capa do Klaus Voormann. Baixista também, baixista. Grande baixista, excelente. Grande baixista. Importante para mim. Olha só. Eu ia só fazer um complemento ao que o Aruera estava falando sobre... Ele falou do bandolim, e esse é um dado importante, né? Os Novos Baianos são uma grande banda. Eles tocam pra cacete, tocam junto. O Dádio, o baixista, é sensacional. Virtuosos, todo mundo. O irmão do Pepeu. Quer dizer, além de ter o Moraes como esse compositor, que você falou algo meio domínio público, ele me lembra o Caymmi, que parece essas músicas que... Como é que essas músicas foram compostas? Elas não existem desde sempre? Elas parecem meio um elemento da natureza, entendeu? Mas a Baby é uma grande cantora. Eu estava revendo ontem aquele documentário de 75. Canta tudo no mesmo tom, ainda. Até hoje, né? Até hoje. Uma coisa de louco. Ela é jovem, aquela imagem, uma certa iconografia, tudo parece um personagem, não parece que aquilo pode existir. O jovem Moraes, o Pepeu lindo, tocando pra cacete com 20 anos. Mas acho que isso é uma coisa a se frisar. Eles são uma grande banda, eles tocam juntos como poucas. Assim. Ninguém faz esse sucesso por acaso. Não dá para fazer sucesso popular e ser mais ou menos, entendeu? O talento, o virtuosismo, a musicalidade de um Pepeu Gomes, de um Dodô e o Marco, estava tudo ali junto também, né? O que é a Bahia? Moraes, Armandinho. O Armandinho, a cor do som, quer dizer que é uma outra geração ainda. Estava sempre ali perto, junto com eles, muito perto. A Bahia... Desculpa, fala. Não, pode falar. Uma coisa também do que o Aruera falou logo no início da fala dele sobre a brasilidade. Eu ontem escrevendo... eu ia escrever um texto especificamente sobre o Acabou Chorar e depois acabei escrevendo um pouco mais. Mas, de certa forma, o Acabou Chorar é o triunfo dos anseios tropicalistas. Talvez ele seja o melhor disco tropicalista, ainda que ele não seja tropicalista, mas eu digo, aquele ideário um pouco indefinido como virtude do tropicalismo, de um debate sobre o que é de fato ser brasileiro, a mistura com influências estrangeiras, que eu ia dizer só que o Aurélio tem toda a razão, mas é curioso como o caminho dos Novos Baianos é o contrário, né? Eles começam como uma banda essencialmente de rock, ou essencialmente tropicalista estrito sensu, no É Ferro na Boneca, e
reza, né, toda aquela lenda de que o João Gilberto é quem aparece, mostra Brasil Pandeiro e aponta esse futuro para eles. Mas eu concordo com o Aroeira que talvez seja, quando eu falo que é o melhor disco da história do MPB, talvez porque seja justamente o paroxítono que a música brasileira pode, sabe? E é muito lindo isso. Olha, eu quero depois voltar nesse tema dessa questão do tropicalismo e dos Novos Baianos, porque me parece que os Novos Baianos são o tropicalismo, mas sem a pretensão academicista, intelectual, né? Do Rogério Duprat, aquela coisa mais conceitual. Eles não, era uma coisa mais espontânea e talvez daí tenha essa força que você descreve tão bem, Vitor. Carvalho, eu vou colocar a sua imagem aqui do Aroeira. Eu só queria confirmar uma coisa, porque eles moraram, eles criaram uma comunidade e eles tinham uma ligação fortíssima com o futebol, né? Eles adoravam. Estava pensando nisso, chamava Novos Baianos Futebol Clube. O terceiro disco chama. O terceiro disco é esse. Também a convivência deles, que eles eram absolutamente tarados por bola. Isso é um barato, né? Então, diz que era Moraes, um grande rubro-negro, inclusive. Ontem eu conversei com a Luciana Worms e ela traz essa descrição, não sei de onde que ela tem essa referência, mas que eles, quando o João Gilberto chega na casa deles e tal, onde eles estavam, acho que em Salvador, não sei se no Rio de Janeiro. Não, em Botafogo. Oi? Apartamento em Botafogo. Apartamento em Botafogo. Mas você sabe essa história que eles estavam jogando bola na sala? Sim. E aí chega uma pessoa de terno e é o João Gilberto. Isso que foi o Dade, né? Que o Dade olhou pelo olho mágico e pensou, é a polícia. É a polícia. É uma pessoa de terno chegando na nossa casa, quando a gente jogando futebol, imagina, numa cobertura em Botafogo que moravam 15 pessoas. É a polícia. Não, era o João Gilberto. Trazendo o futuro para ele. Passando para você, eu vou colocar a tua imagem aqui do Moraes, tão linda. E para você comentar um pouco, acho que tem uma coisa da iconografia do Moraes Moreira, não sei se vocês estão vendo aí já. Linda. Cabelo, e aqui o brilho do. Né, isso a mim me emocionou muito, esse jogo que você fez aí, geométrico, com os óculos do Moraes Moreira. Fala para a gente, Carvalho. Não, ontem, né, assim, na verdade, você pegou no pulo ontem, né, porque faz a ilustração, estou fazendo um artigo, eu falei, pô, mas você está achando que eu sou quem, o Aroeira, cara, que eu faço, assim, minutos, uma caricatura. Minutos? Minutos, né, que louco. Mas acho que funcionou, assim, ele merece uma homenagem, eu fiz dentro das minhas limitações técnicas, né? Assim, eu estou aqui agora do lado do Aroeira e do Paiva, estou até com vergonha. Mas, assim, acho que funcionou. Desenho espetacular. Como se o Moraes Moreira fosse o nosso ídolo socialista, né? Tem aquela... eu adorei o realismo, né? Exatamente. Eu sou um fã da arte socialista, inclusive. Curva, ultimamente, assim, já tem algum tempo assim, eu aboli, eu só estou usando coisas retas, tudo é reto, assim, eu vejo tudo enquadrado, né? Como fala, como é que é aquela a Adriana Calcanhoto. Eu sou de uma geração que abomina. Oi? Quem que é? O que o Miguel Aroeira... Aroeira, com a rapidez como assim, você faz aqueles retratos. Já falei isso, eu vou ter que falar de novo. Assim, como é que consegue, né? Ainda mais que assim, eu conheço um pouquinho da técnica que você usa, que você deve trabalhar com a tablet, que dá um baita de um trabalho, né? Tem que ter a manha, viu? Com a palavra. A gente dizia antigamente que o Ziraldo tinha um monte de japoneses trabalhando para ele, entendeu? Os gremlins do Ziraldo. Esse ano passaram para o Aroeira agora, estão todos trabalhando para o Aroeira. Não. Uma vez lá no Globo, o Chico me viu fazendo um cartoon, uma folha de Scholler enorme, desenhando uma cidade, uma vista aérea. Ele assim, não sei se você é o maior desenhista ou o que for, mas que você é o desenhista com o maior saco que eu já vi na minha vida. Eu tenho uma paciência, mas demoro para fazer. Não, eu sou assim, eu adorei esse desenho do Carvalho, porque eu sou de uma geração que não gostava do realismo socialista, achava aquilo uma arte absurda, engajada. E eu sempre adorei aquelas retas, aquelas coisas apontando. Eu acho o máximo também, eu acho lindo. Eu me acho o máximo, é super bonito. Depois, na década de 90, esse tipo de
de Gestalt estética foi recuperado, o pessoal fez um bocado de coisa, então eu acho super bacana. Adorei o desenho, Caval. É panfletário, mas eu tenho me divertido um pouco com isso, viu? Assim, uma coisa, é bem por aí, a referência... Temos que ser panfletários mesmo. Eu uso uma fonte chamada Kremlin, para vocês terem uma ideia, mas assim... Deixa eu colocar aqui o Moraes Moreira do Miguel Paiva agora, que me emocionou muito hoje. E aí vou pedir para o Miguel comentar alguma coisa aqui. Mais uma vez, esses sentidos, né? O cabelo, o bigode, o óculos. Acho que isso também que levou a gente ter uma enxurrada de soluções aí para imortalizar essa imagem do Moraes. Mas fala para a gente, Miguel. Tão bonito. Eu na live que o Atush fez ontem com o pessoal do 247, eu falei um pouco sobre isso em relação ao Moraes, que uma das coisas que eu admirava nele era ter mantido a mesma imagem o tempo todo, né? Ele ter sido sempre muito parecido, sempre usou bigode, sempre usou esses cabelos crespos, longos, quer dizer, ele manteve essa imagem que associa um pouco ao transgressor, ao hippie, ao baiano, quer dizer, tem essa coisa muito forte. E foi um pouco o que eu quis representar aí, essa coisa do óculos refletindo a paisagem baiana. No final do desenho é que eu tive a ideia de botar a lágrimazinha do Chorare, que acho que acabou sendo um plus, entendeu? Mas eu estava com vontade, eu tinha revisitado o Milton Glaser no outro artigo que o Vitor escreveu sobre o Bob Dylan, sobre aquela canção de 17 minutos do Bob Dylan, o Vitor escreveu para o 247. Eu pude refazer o sonho, que era revisitar o desenho que o Milton Glaser fez do Bob Dylan, que é o máximo, naquela cara preta, com aqueles cabelos psicodélicos. Eu fiz uma coisa parecida, adaptando, né, a uma visão minha, entendeu? E o Moraes Moreira seguiu, olha, está aí, uma maneira de revisitar o Milton Glaser. E o Moraes Moreira, no dia seguinte, fez com que eu fizesse um desenho meu, aí, usando mais ou menos o mesmo padrão gráfico. Entendeu? Então, foi muito mais um prazer do que qualquer outra coisa. Mas tem uma coisa bonita, né, Fala, Vitor. Nessa iconografia dele, que é a própria imagem do cabeludo, né? Eu estava vendo ontem um programa ensaio de 72, sei lá, 3, com Novos Baianos, e ele fala disso já, sobre ele ter mantido o cabelo. Ele trabalhava num banco, foi demitido do banco porque era cabeludo, literalmente, o cara falou, esse cabeludo não pode trabalhar aqui, e ele manteve propositalmente o cabelo, pensando hoje, ele manteve a vida inteira, né? O cabelo comprido. Só que tem uma coisa muito curiosa, ele tinha uma espécie de dente de ouro na frente, que é uma loucura, que eu falando... O que é isso? Eu acho que ele tinha um dente de ouro mesmo na frente no programa. E ele mudou muito, né? A gente pensa no Moraes ícone, é ele um pouco mais velho, não é ele com 20 anos, é ele um pouco... engraçado, é verdade. Ele mudou, eu digo, o semblante dele, não estou nem falando do cabelo, nada. Ele deu uma engordadinha, sei lá, ele ficou... Aquele Moraes magricelo, os Novos Baianos, não é o ícone é ele com 35, sei lá. Mas o cabelo comprido se mantém, né? Eu tenho uma história engraçada. Eu até perguntar uma coisa técnica. Isso é uma coisa que, para mim, é bem, bem interessante, porque quando a gente vai fazer a caricatura, né, isso assim, que período que é o que retrata, né? Assim, no caso específico, você falou uma coisa, vida assim, não é ele com 20 anos, é ele com 30, também não é ele mais velho. O que vocês dois acham, né? Os desenhistas aí, como é que assim... Ele hoje, o Carval, deixa de ser ridículo, pô, você também é desenhista. Não, mas assim, porque assim... Olha o dente de ouro dele aqui, ó. Atrás de uma referência dele aos 20 anos. Por outro lado, eu não achei que esse chapéu preto, por exemplo, ele usa uma boina, fosse talvez a melhor história, assim. Mas é um tipo de dilema, né? Assim, ou então de escolha que a gente tem que fazer na hora de executar o desenho, que é legal, né? Assim, a gente tem que ter um período em que a gente... Assim, por exemplo, o Bob Dylan, eu acho que para a gente representar um Bob Dylan que seja universalmente conhecido, tem que ser um Bob Dylan, talvez, da década de 60. Não sei o que vocês acham. Mas eu acho ele, hoje, mais velho, muito mais bonito. Tanto o Bob Dylan... Marguerite Yourcenar dizia que a gente demora um tempo até adquirir o nosso verdadeiro rosto.
Então, quase nunca é lá no começo. Eu sempre escolho alguém já maduro, especialmente a não ser que tenha sido jovem e durou pouco, um Cometa, um Jim Morrison, uma coisa dessas. Mas, não, normalmente é o escritor, o músico, ele já tem um peso, né? Quase sempre eu acabo desenhando ele mais velho. Não ele muito velho. Uma vez, olha que lindo isso também, os Putz. Mas sabe que uma vez eu estava falando com o Cárcamo, né? Sabe o Cárcamo, né? Sim, claro. E ele falou uma coisa que eu achei um detalhe importante também, não baita de um caricaturista, né? Todo mundo sai aquarelista, assim, um absurdo. Maravilhoso, né? Depois de um tempo, ele usava como referência não mais fotografia, mas ele ia atrás de vídeos, sabe? Porque ele percebia nuances no rosto e assim, quando você vai fazer o corpo... Já usei muito. Interessante. Olha, você vê como a tecnologia ajuda a maneira como você se apropria da imagem, né? Já usei muito vídeo, já parei vídeo para tirar cópia, captura de tela, porque aquela imagem era que eu queria. Isso é muito legal. Dá um trabalho, né, cara? Fala. A gente estava... Vamos fazer mais uma rodada aqui, vamos voltar para a obra, um pouco do... Cadê o Vitor? Eu acho que eu caí, mas eu voltei. Vitor. Então trocou de lugar aqui com... É isso, com o Carvalho. Oi? Agora eu estou vendo o Carvalho. Não trocou, acho que o Vitor saiu, entrou de novo aqui. Eu queria falar um pouco dessa questão da geração. Os nossos ídolos, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, estão todos chegando aos 80 anos. A gente tem o Tom Zé, que está com 83 e esbanjando saúde. Acho que eles vão viver muito mais ainda. Mas, de qualquer maneira, a gente chega no fim de um ciclo. E eu mesmo vou me sentindo um pouco desamparado, porque isso se soma a uma crise sem precedentes no mundo político, nossa realidade sanitária agora no Brasil. Vitor, queria que você fizesse uma análise mais estrutural assim da música brasileira, dessa geração toda que significou tanto, e eu concordo com você. Eu sempre... Assim, a música brasileira é a mais rica do mundo, mais que a própria música americana, por algumas razões que a gente poderia, inclusive, tentar aprofundar. Não sei se hoje, mas em algum outro momento. Passo para você a palavra, Vitor. Essa é uma tarefa para 5.000 páginas, né? Mas, falando rapidamente, eu acho que, enfim, sobre essa questão da música popular, normalmente os países que receberam muitos escravos são os países que fizeram a melhor música popular do mundo, não por acaso. E o Brasil, os Estados Unidos, o Caribe, né, tem uma profusão de música popular muito intensa e maravilhosa. Acho que essa questão do ídolo, a idade do ídolo e tudo mais, porque o Caetano, apesar eu ter crescido nos anos 90, então ainda peguei um pouco, de certa forma, o final do século XX, o final dessa época em que ainda havia grandes ídolos contemporâneos, né? Meu irmão mais novo, por exemplo, Caio, também filho do meu pai, por acaso, me disse isso uma vez, porque ele estava falando sobre o Kurt Cobain e dizendo que ele tinha uma certa... Não era inveja, mas assim, ele se perguntava como é que era ter admirado alguém que estava vivo. Porque para ele, os heróis dele, que são esses mesmos, os Beatles, o Caio tem uma relação com guitarristas muito intensa, o Eric Clapton e tudo mais, são todos ou velhos ou mortos. O que me faz pensar que talvez isso que a gente acha que é uma coisa natural é meio um pouco um presente do século XX. Talvez a gente não vá ter mais esses grandes ícones emblemáticos que marcaram tanto essa época. Agora, a gente também fala isso há 60 anos e continua tendo. E sempre tem. São experiências singulares, né? Então, não, digo, esse fenômeno ligado à música popular, a música popular é uma coisa que tem mais ou menos 100 anos, ou talvez um pouco mais, enfim, com essa importância toda. Eu, pessoalmente, não acho que vai desaparecer, mas acho que o significado que esses caras têm, a década de 60, 70, em especial, é muito singular, de fato. É muito difícil de querer comparar com qualquer outras coisas por contingências históricas muito específicas. A Segunda Guerra Mundial, os próprios acontecimentos da década de 60. Então, por mais que eu tenha vivido os meus heróis dos anos 80, 90, enquanto jovem, esses caras já eram referência para mim. Os Beatles são a banda mais... talvez a coisa que eu mais ame na vida, mais do que a banda. Eu me dedico, estudo paranoicamente os Beatles. Acho que o Nirvana até é uma banda mais importante, porque eu era garoto e me apaixonei, mas os Beatles...
E o Caetano, eu acho ele especificamente o artista mais importante do mundo. Essa que é a verdade. E são esses caras, você vê, todos eles têm 80 anos, os que estão vivos. Então, eu não sei te dizer se é uma singularidade desse período ou se é algo que de fato não vai acontecer mais. Eu queria só completar aí para o seguinte. Espera aí, Arueira, deixa eu só fazer um ciclo aqui para inclusive ler o pessoal do bate-papo, e aí passo para você. É fácil falar com o jornalista, né? Tudo organizado e traz assim as coisas. Parabéns. O Vitor, a gente precisa conversar mais, cara. Eu quero te perguntar muito mais coisas sobre essas questões. Não dá tempo da gente falar hoje aqui. Claro. Vou colocar também o seu site aqui para mostrar para as pessoas. Eu quero falar do cordel que o Moraes deixou aí como uma espécie de, enfim, último toque estético, artístico. Ana Paula Paz de Paula, Conde, obrigado. Você traz o melhor nível para o YouTube com suas lives, entrevistas, além de arrebentar o Facebook. Saúde, vida inteligente que é em você. Obrigado, Ana Paula. Sumaia dizendo aqui, Ivana Mar. Deixa eu pular. Obrigado, Sumaia, pela presença. Os debates internos ficam para degustação aqui do bate-papo, que também tem vida própria aqui no canal do Conde. Rafael Coitinho dizendo, a música popular de hoje está fervendo, basta abrir os olhos. Mas hoje estamos calcados no identitarismo. Alô, Islã das Minas e Rinha das Rimas. Olha que comentário interessante aqui, a gente pode até trabalhar isso na sequência. Passando para o Eira, vai, para não esquecer o que você ia falar. Eu vejo assim, eu que sou... Hoje eu toco choro e tocava muito com o pessoal que gostava de jazz e tal. Então, assim, sinto a mesma coisa em relação aos meus ídolos que teriam 120, 135 anos, 132, porque é a turma do jazz, a turma do choro, a turma do início do século, que foi assim, que pega as primeiras 2 décadas no Brasil, que é onde você constrói uma parte fundamental da estrutura da música popular. Então, assim, o que eu vejo é igual no filme do Woody Allen. Você vai parar na sua época dos sonhos e lá encontra uma moça que, na verdade, a época dos sonhos dela era 20, 30 anos antes. Eu acho que a humanidade faz essas coisas. E também tem uma questão, o rock surge aí, na década de 60, um pouquinho antes. Mas ela realmente é um novo gênero musical. É uma outra maneira de ver o mundo, bem diferente do que estava sendo feito até então. Então é natural também que o seguinte, que aquilo seja uma referência, é quase um pacote fechado, assim como o jazz é quase um pacote fechado, assim como o choro também é quase um pacote fechado. Não sei o que virá, eu acho que assim, essa turma do hip hop está fazendo algumas coisas que me surpreendem muito, sim, a ponto de eu dizer o seguinte, uau, alguma coisa eu entendo, outras não, mas sinceramente é genial. Dá para ver pelas camadas e tudo mais. Faria essa parte do Vitor debater. E, Vitor, deixa eu só te pedir uma coisa. Você escureceu e você... eu percebi aqui. Eu vou jogar de novo. Se você pudesse ligar uma luz, não sei. Mas se não, vai assim mesmo. Enquanto o Vitor chega, vai, Miguel, uma luz. Olha, mas o que é isso? Isso aqui agora vai dar um contra-luz aí, ó. Vai dar um contra-luz, Mas vai ficar bom, vai ficar bom. Tem uma planta bonita ali na casa do Vitor. Olha só, que casa bonita. A gente aproveita e conhece a casa do Vitor. Não é minha essa casa. Eu fugi na quarentena da minha casinha pequenininha e solitária. Não, é fazer uma parte que o Coreira está falando, que eu acho que ele tem razão. Claro que eu estou falando do meu fetiche com os ídolos do passado. Acho que eu não sei de quem foi, mas o comentário está certo, quero dizer, eu não estou querendo dizer que não tenha nada interessante acontecendo. Eu acho que esses ícones... através dos quais se centralizou uma ideia de cultura brasileira e tudo mais, é que talvez não existam mais. Realmente é uma notícia. Eu acho que existe hoje em dia uma profusão muito grande de outros fenômenos, outros tipos de relação com os artistas, e o hip-hop é um exemplo disso, de uma coisa muito popular, imagina, incrivelmente popular hoje em dia, que move a juventude profundamente, talvez como o rock fazia antes, mas, de fato, é muito rico, melódico e harmonicamente. É marcante. Muito, muito. E como não fenômeno cultural, é incrível. O hip-hop é muito politizado também, né? Desculpa te interromper, Vitor, assim, só amarrando, né? Assim, e no Brasil, claro, porque, no exterior, o hip-hop, o Vitor pode falar um pouco melhor para a gente, isso é fenômeno Mano Brown, né? E falando já um pouco mais também da cena do rap, né?
o rap americano é mais sexista, né? E o brasileiro é muito político. Confere, Vitor? Claro, com O certeza. hispânico também. Não que o rap americano também não seja. Digo, por exemplo, você pegar o Public Enemy, uma banda mais antiga, da década de 80, um dos pais do movimento, eu gosto muito, é muito politizado. Mas, de fato, existe um lado do hip-hop hiper popular, americano, ou enfim, europeu, americano principalmente, que hoje em dia fala muito de grana. Acho até que está mudando um pouco. Ultimamente tem tido uma certa retomada disso. Não, por acaso, o Brasil é um país muito pobre, muito desigual, em que a experiência, nos Estados Unidos também é para a comunidade negra, mas eu digo, eu reitero minha posição sobre a música popular brasileira sendo a melhor dentro do hip-hop. O hip-hop que eu mais gosto é o brasileiro. Apesar dos americanos terem, hoje em dia, essa coisa de superproduções e terem grandes gênios, mas os Racionais MCs, para mim, é a coisa que eu mais gosto, por exemplo, dentro do hip-hop. Talvez eu seja me achando conservador um pouco aqui, mas acho que sim, sei lá. Eu queria falar eu perdi a ordem aqui, mas o Miguel está querendo falar. Vai, Miguel. Não, sobre aquilo que a gente falou antes, um pouco sobre os anos 60, sobre os ídolos, sobre aquele momento tão particular que a gente viveu. Eu falei isso ontem até, que em 68 eu tinha 18 anos, quer dizer, um momento simbólico do século passado, que foi 1968, onde tudo aconteceu. Eu acho que a gente, pensando bem no rock, que pegou final dos anos 50, início dos anos 60, os Beatles no início dos anos 60, tudo isso veio para consolidar uma ideia nova, muito forte, que aparecia, que nunca tinha acontecido, que era a juventude. A juventude aparecia como uma força de transformação. A juventude só tinha aparecido, por exemplo, o nazismo usou a juventude para replicar as ideias deles, entendeu? A juventude americana, nos anos 50, imitava os mais velhos, usava terno e gravata. Quer dizer, a juventude que mudou o comportamento, que mudou, inclusive, politicamente o comportamento, foi a juventude dos anos 60. Isso aí trouxe um momento muito particular de criação, inclusive. Eram os jovens que criavam e falavam sobre o que eles estavam vivendo e querendo, entendeu? Isso eu acho que trouxe uma grande diferença para o que foi criado nessa época. Eu lembro de uma coisa que eu li na biografia de Galileu Galilei, é que quando ele foi preso pela igreja, os estudantes da universidade onde ele dava aula atravessaram a praça e foram para a Universidade Teológica em frente, uma universidade, quebraram tudo. Então, de certa maneira, o pessoal da garotada está modificando o mundo já um bocado. É verdade. É lindo essa história. Carval quer fazer uma inserção agora aí no meio de toda essa... enfim, esses comentários que a gente fez aí. Eu acho o que a gente viu no final da década de 50, cara, que a gente vê assim, você vê o concretismo, você vê a bossa nova, Brasília, né? É o período de ouro, né, da cultura brasileira, né? Assim, aí a gente, é difícil você suplantar o que a gente viu, né? Assim, outro dia eu li um negócio, assim, já tem algum tempo que assim, uma queixa que assim, pô, a gente vive um tempo, né, de tão pobre culturalmente que o Chico Buarque da nossa época ainda é o Chico Buarque, sabe? Não sei se vocês... Então, eu não concordo, acho que tem muita coisa acontecendo. No entanto, esse período, esse recorte especificamente foi a fase de ouro, com o Renascimento brasileiro, né? Assim, a gente tem nomes assim, eu acho a música brasileira, concordo com vocês, para mim tem essas três melhores manifestações musicais que existem, são a brasileira, a americana e a cubana. E é justamente o que o Vitor está falando, são os lugares que se desenvolveram musicalmente devido ao fluxo de escravos. Portanto, a gente deve, assim, em termos musicais, demais a África, né? Agora, os Novos Baianos, o tropicalismo era mais cabeçudo mesmo, né? Isso, assim, eu fico pensando... Ela tem uma base teórica muito, muito forte. Os tropicalistas, os Novos Baianos, eram mais soltos, né? Eu acho que era aquela coisa menos... Deixa eu até, então, aproveitar o que você está falando e trazer um desafio aqui conceitual para o Vitor. Eu fico imaginando
Porque parece que a África é o núcleo irradiador da musicalidade do mundo. A gente não pode esquecer também da música lá do Oriente, quer dizer, que é tão, enfim, interessante. Claro. Música japonesa, música indiana, com toda uma escala cromática diferente, que é diferente, inclusive que os Beatles usaram isso. O George Harrison morou, o guru dele, tudo mais, trouxe essas influências para a canção, mas me parece realmente essa coisa do popular tudo a ver com a cultura da África. E aí eu pensei até em Picasso agora, porque o Picasso trouxe a estética das máscaras. Vocês que são ilustradores sabem disso. Se a África tivesse entrado musicalmente na Europa no século XIX, você já pensou com influências na música popular? Não, isso não aconteceu. Estou errado, Vitor? Isso aconteceu tardiamente através da música americana, né? Que é aquela história lindíssima dos Beatles indo para os Estados Unidos tocar os compositores negros para os americanos que não ouviam aquilo, né? Os compositores de blues ou dos primórdios do rock ali. Então, quer dizer, de algum modo muito enviesado e maluco, o rock ajuda pelo menos a apontar essa questão evidentemente racial, racista, da rejeição à cultura negra que existia nos Estados Unidos 5 anos antes. Há uma questão interessante aí, ritmicamente, porque assim, toda a América do Sul é coalhada. Você vai nas variações da música africana, dos ritmos africanos, em todo o continente da América do Sul, são impressionantes. Cada lugar tem um ritmo, 2, 3, 4, 20. Você falou do Caribe, de Cuba. É Cuba e toda a região do Caribe, mas também se estende por toda a América. Pega a música europeia, mas os ritmos populares são muito baseados em ritmos africanos e tal. E há uma explicação para isso não ser a mesma coisa na música americana. Houve uma das revoltas de escravos que as coisas se comunicaram, as facções lá, por tambores. Então, o sul-americano proibiu o uso de percussão, simplesmente proibiu, durante 70, 80, 90 anos. Os escravos começaram no jazz porque eles foram tocar os instrumentos europeus. Daí o fato do piano, os instrumentos de sopro, todos eles terem sido utilizados para isso. Não sabia desse. E aqui, por sua vez, o violão foi proibido também, né? Ou pelo menos foi símbolo símbolo da vagabundagem, né? E tudo mais. E aí os tambores não, né? Então os escravos... Não, os tambores não, nós não tivemos isso. Então, na verdade, o ritmo de tambor, o pessoal deixava, era muito usado nos cultos. Mas lá nos Estados Unidos foi proibido, não tem. Tanto é que você tem a bateria americana e a bateria do 4x4, clássica da Europa, toda ela é a mesma coisa. Gente, vamos fazer... Tem no jazz tradicional, eles têm um instrumento que é genial, com aquela tábua de lavar roupa, né? Com aquela washboard. Washboard, não tem uma washboard. Jazz dos anos 20. Isso e aquela colher dupla. Que eles batem uma na outra. Gente, deixa eu ir para o bate-papo rapidinho. A primeira... Yuri Santos está dizendo aqui, nasci em 74, curti muito Moraes nos ombros do meu pai, nos carnavais de Salvador. Uma wave futurística, olha que bacana. Aqui, deixa eu ver, Jaciara Freitas da Cruz, Yuri Santos, era Praça Castro Alves, o Yuri estava falando aqui, o mundo inteiro é África, meu rei. E talvez por isso a gente entenda, então, esse protagonismo da Bahia, né? No Brasil. Né? Bahia, que é o nosso... Enfim, é a maior população fora da África do mundo. O Brasil é isso. Né? É um baiano genial atrás do outro. É um genial atrás do outro. Impressionante. Agora, deixa eu só fazer aqui uma sequência, que é o seguinte. Vamos falar um pouco dessa fecha com Moraes, com a cultura, mas eu queria falar um pouco da política, sobretudo o Vitor, que é nosso convidado, o Carvalho também hoje aqui, para a gente poder pensar nesse momento distópico que a gente está vivendo, com um governo abertamente, enfim, uma indiferença gigantesca com a vida das pessoas, com essa crise sanitária sem precedentes na história, mais de 2 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus no mundo. A gente vai amarrar isso, sobretudo, pelo cordel do Moraes, que fala do coronavírus, que fala de Marielle, que fala do Bolsonaro, que fala do governo, e isso atingindo todo mundo. E, ao mesmo tempo, eu vou passar para o Vitor na sequência,
uma estranha paralisia, um medo que já vem de 5 anos para cá, ou talvez um pouco mais, da nossa enfim, movimentação política cidadã no Brasil. O que acontece? Como é que você, Vitor, enxerga tudo isso sob a luz de todas essas revoluções culturais que a gente teve também e que nos significam e que chegam muito forte, que quando a gente tem uma perda, como a perda do Moraes Moreira, é ativado de maneira assim quase que visceral em todos nós. Passo para o Vitor. Eu acho que olhar isso à luz da obra do Moraes é uma experiência muito singular, considerando que, em princípio, ela é uma obra pouco politizada, stricto sensu, no que a gente imaginaria. Eu acho que o Acabou de Chorar é um acontecimento político, pela sexualidade, pela liberdade e tudo mais. Claro que num outro contexto. É muito difícil pensar isso hoje, né? A gente passaram-se 50 anos, são outras demandas. Eu sempre fico um pouco confuso quando eu penso nessa questão de se falar sobre uma certa apatia ou imobilidade, considerando o quanto a gente foi para as ruas nos últimos anos. Infelizmente, pelo menos mais da metade dos casos, acho eu, por causas completamente delirantes, erradas e trágicas. Acho que a própria consequência, tanto pensando em junho de 2013, que, de certa forma, se faz uma leitura, eu acho um pouco cedo para concluir, mas tem um certo desejo, pelo menos, de imaginar que junho de 2013 é um pouco o começo do golpe de 2016. Difícil chegar a essa conclusão. Ela é uma conclusão trôpega, mas existe. E depois a sucessão de manifestações da extrema-direita e tudo mais deixou a gente um pouco, não diria nem paralisado, mas um pouco sem instrumentos. Talvez justamente exista uma demanda por algo de novo. Eu acho que a crise do coronavírus sugere uma certa falência de tudo que a gente já via antes, mas essencialmente do capitalismo, que é a coisa mais difícil de lidar, porque é aquela história do Zizek, né, de falar, a gente todo ano imagina o fim do mundo apocalíptico, literal, e não tem instrumentos para imaginar o fim do capitalismo. A gente deveria se instrumentalizar mais para pensar. Meu pai até me mandou hoje um link sobre a coisa de Amsterdã, né? Enfim, você pode falar melhor, pai. Mas, assim, é preciso pensar um outro jeito, no sentido muito mais, ao mesmo tempo, profundo e cotidiano de viver a vida. E isso é, evidentemente, uma questão política. E utópica. Utópica, aí sim, no sentido novo baiano. Eu venho defendendo muito, eu comecei falando isso e não por acaso retornei, que a gente abandone a leitura, juntando os 2 pontos aqui. E eu tenho que fazer um comentário só que sou eu jornalista falando, mas esse assunto é meu assunto preferido na mesa de bar. Não tem nada que eu fale mais na mesa de bar tomando cerveja do que a música popular, a história e a política. Então, por isso que ele está organizado na minha cabeça. Mas eu insisto que a gente retome a questão do hippie de outro ponto de vista, da utopia hippie, principalmente. Eu me esforço muito para que o hippie seja ligado, o hippie, falando dos Novos Baianos, ao último movimento que, de fato, efetivamente quis que o mundo fosse diferente. Que não somente, né, por exemplo, os punks, que eu admiro muito, que eu tenho muito, é muito importante para mim, mas os punks só lhe deram um sonoro foda-se para a política e para o mundo. Falaram que não havia futuro. Os hippies não, os hippies estavam falando há futuro, e nós, um futuro jovem, um futuro gregário, comunitário, menos materialista, menos financeiro, menos do capital. E se tem alguma coisa que eu acho que eu já posso tirar do que está acontecendo agora, que a gente não tem a menor ideia de para onde vai, é que é preciso repensar tudo, e só é possível repensar tudo partindo do capitalismo. E isso eu não tenho nenhuma dúvida, em qualquer esfera. Vitor, antes de passar Miguel, Carvalho e Aroeira na sequência, você tem programas... eu acabei de colocar aqui o site que você escreve, eu vou colocar de novo. Matérias assim, enfim, sofisticadas aqui, muito bacana, convidando todo mundo para acessar aqui. É o Hypeness, é isso? Hypeness. E aí, eu queria saber se você faz transmissões também. Não, lives. Eu já fiz uma coisa ou outra. Eu tenho vários projetos de podcast, coisa desse tipo, nenhum deles saiu do papel ainda. Tá. Miguel, vai na sua onda agora, porque acho que isso que ele está falando, de contrapor o movimento punk, o movimento hippie e a questão também da política, acho que é importante, você deve ter muita coisa para falar sobre isso. Não, eu estou até escrevendo um texto para ver se amanhã eu coloco no 247 sobre isso, sobre essa
essa coisa que veio a partir dessa reflexão que os holandeses estão fazendo, do novo mundo que vem aí, da nova maneira de se viver, da falência que o neoliberalismo, o capitalismo está vivendo com essa crise, que, de uma certa forma, iguala as pessoas, mas não iguala tanto assim, porque, na realidade, os mais ricos têm acesso aos hospitais, os mais pobres não. Mas da Europa para cima, essa sensação de que o vírus não vê muita classe social é mais forte, entendeu? Isso seguramente vai trazer, ou tem que trazer, uma nova maneira de se repensar o mundo, apesar de que eu acho que quando começarem a liberar, os italianos já estão pensando em liberar, os italianos estão preocupados com o verão, com as férias de verão, se eles vão poder ir para o mar ou não, que é uma coisa cultural, né, deles. Eu tenho muito medo de essa saída, essa abertura das porteiras, entendeu? Seja avassaladora em termos. Aliás, é o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Exatamente. E eu tenho medo que lá aconteça isso. Quer dizer, aqui não houve nenhuma contenção dentro do curral. Lá já houve a contenção dentro do curral. E eu tenho medo dessa soltura, o que vai acontecer. Mas eu acho que, apesar disso tudo, vai ficar uma nova reflexão sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre os sistemas, porque não há como o mundo ser igual a partir de amanhã. Não tem como. Nós já estamos vivendo essa transformação. E essa transformação eu espero que venha para o bem, entendeu? Que é o que a gente precisa. Porque, do jeito que estava, com o coronavírus ou sem o coronavírus, estava insuportavelmente injusto e cruel. Sobretudo o Brasil, né? Carvalho? A preocupação dessa história aí da Itália, por exemplo, é de que vem uma segunda onda, né? Diz que na China eles já estão em cima das pessoas que estão vindo de fora, então tem um risco enorme de ter sabe, da coisa estourar de novo, né? Eu acho que assim essa discussão é interessante, né? Assim, as pessoas estão repensando as formas de relação e de consumo também. Está todo mundo sacando que dá para pisar um pouquinho no freio, dá para ter uma vida um pouco ou muito mais simples e boa, né? No entanto, assim, uma coisa que para mim está clara é que assim nós somos muito privilegiados, né? O que assim a gente não tem fome, a gente não tem assim o que está para acontecer é no que o Bolsonaro aposta é que a fome vai bater forte, as pessoas vão acabar indo para a rua. Então isso que a gente está discutindo é porque assim eu me vejo numa situação extremamente privilegiada, mas o buraco é mais embaixo, infelizmente, principalmente aqui assim, e vai explodir, tá? Agora, o que o Brasil... A gente está assim, a gente está sentado numa bomba relógio que não é só a questão da epidemia, mas a fome. Eu estava vendo uma matéria outro dia sobre as garotas de programa, né? E que elas assim, estão assim, ou elas vão para a rua, elas vão morrer de fome, né? Então tem realidades que são muito só para completar o que você está dizendo e passar para a Aroeira, uma foto hoje do Jornal Globo. Eu vou até colocar aqui depois que eu passar para a Aroeira, que eu vou falar em 10 segundos. Mostra as pessoas se aglomerando na Receita Federal, na Caixa Econômica, para saber como é que elas vão ter o benefício de R$600 que o governo não consegue organizar. Quer dizer, caracteriza esse benefício, entre aspas, caracteriza crime contra a humanidade, quer dizer, induzir as pessoas a irem procurar fisicamente produzir aglomeração, que é contra a indicação da OMS, do próprio Ministério da Saúde. Aroeira, querido, é com você. Essa atitude do governo não é só por incompetência ou por ser deliberada, tudo isso, mas é o fato deles simplesmente não fazerem ideia de quem é o povo brasileiro, onde é que ele fica, onde é que ele mora. Eles não sabem disso. Eles conhecem o Brasil digital. Eles só conhecem o Brasil do WhatsApp. Foi assim que eles foram eleitos, foi assim que eles fizeram campanha, assim que eles vivem. Eles vivem sentados ali, digitando uns para os outros. Então, assim, o desastre vai cair onde normalmente cai. Qualquer que seja o acidente de erupção de vulcão, a peste, passando por praga de gafanhotos,
quem vai pagar o preço maior é quem está na parte de baixo da pirâmide. Isso tem sido assim em todos os momentos da história. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. E o governo imagina que assim, as mortes pelo corona, né, entre os pobres não vão nem ser notadas. Na cabeça do pessoal do governo é isso. Acho que a única maneira do Bolsonaro conseguir levar as coisas desse jeito que ele está levando não vão ser nem notadas. E pela subnotificação, talvez aconteça isso mesmo. Ainda tem esse problema. A subnotificação também não é só uma vontade de subnotificar, o desejo de fazer a falcatrua e de esconder dados. É isso também, mas é também a incapacidade dos laboratórios de dar conta dos exames, é a necessidade de enterrar rapidamente, então bota aí qualquer coisa e assim por diante. Então a gente vê o seguinte, o Estado brasileiro, tradicionalmente incompetente quando se fala em lidar com o pobre, está sendo atingido no âmago com isso. É uma pena, porque o preço a pagar é gigantesco. E se houver comoção social, ainda podemos acrescentar alguns massacres à lista de problemas que vão se abater sobre a base social. Então, assim, gostei de ver todo mundo otimista em relação ao futuro, eu acho que é, mas ainda tem uma piora antes de melhorar. Ainda vai piorar. Eu costumo de muitas dizer, maneiras diferentes. que o mas Bolsonaro, vai melhorar depois. O Bolsonaro ainda não chegou no pico. Não é o coronavírus. O Bolsonaro ainda não chegou no pico. Também, Olha só, perfeito. deixa eu dizer Curva aqui. de Gauss, né? O nome. Curva de Gauss. Gente, Curva de Gauss, para né? terminar, vou ler aqui o comentário da Daniela da Rocha Vieira. Ótima colocação, Carvalho, aqui em Salvador. Hoje, um cidadão arrebentou vários caixas eletrônicos desesperado porque não conseguiu sacar o auxílio. Cássio dizendo, os fanáticos são uma espécie deplorável, eles trituram tudo por onde eles passam. E Francisca Maria Silva dizendo, esse Távola esse Távola me fez dar uma volta no tempo bastante agradável, aliviando por instantes esse desagradável momento da nossa história. Tenho 70 anos, abração, obrigado, Francisca. E assim, só para considerações finais de cada um, vamos passando. Vitor, Miguel, Carvalho, Arueira, só para dizer, quer dizer, a gente está num nível de fanatismo no Brasil, misturado, é o messianismo misturado com a corrupção, é uma coisa assim tão inusitada, que eu acho que parte da nossa paralisia é um pouco em função disso. Eu vou ler aqui um trechinho do cordel do Moraes Moreira, deixa eu só localizar aqui. Ele diz, né, não temo coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros, também de bala perdida. A nossa fé é a vacina, o professor que me ensina será minha própria lida. Ele vai dizendo, é muito bonito, ele está conectado a tudo que está acontecendo com a gente. Ele chega no final dizendo o seguinte, as coisas já foram postas, mas prevalecem os reles. Queremos sim ter respostas sobre as nossas Marielles. Em meio ao mundo efêmero, não é só questão de gênero, nem de homens ou mulheres. Vitor Paiva, antes de passar para você, eu quero dizer que felicidade imensa te receber aqui. Enfim, altamente um jornalista com tantas qualidades. Você faz doutorado em que tema? Que mal lhe pergunte, porque ainda quero conversar com você em outros momentos sobre isso. Diga lá. A minha tese é sobre a história do CEP 20.000, que é um movimento de poesia falada e experimentação aqui do Rio, que existe há 30 anos, um evento, na verdade, que é bastante importante, muito ligado à contracultura, muito ligado a esse universo, no qual o Moraes e os Novos Baianos são também uma referência imensa. Eu ia só para concluir, pegar um pouco do que todo mundo falou e só mais respondendo ao que o Arueira colocou, que eu acho que ele tem toda a razão, que eu não estou dizendo necessariamente que essa é a minha previsão. Digo, eu não sei o quão otimista de fato eu estou. Eu acho que não é possível uma saída minimamente melhor que não passe, primeiro, pela conscientização do nosso privilégio, da desigualdade imensa no Brasil. É mentira a história de coronavírus é democrático e não vê bairro ou cor, ele vê, as estatísticas mostram e a realidade mostra, mas acho que tudo isso passa essencialmente, falando sobre consumo, pela necessidade irrevogável, incontornável de se repensar a maneira que a gente se relaciona economicamente, socialmente. Não é possível que o futuro seja minimamente melhor sem essa mudança, por mais utópico que isso possa parecer. A utopia, o Zizek fala isso, né? A utopia não deve mais ser pensada como alguma coisa que
que é impossível, sim como algo que é urgente, algo que se impõe porque é a única saída, é a única maneira de se fazer. Eu acho que repensar o capitalismo, a desigualdade, o racismo, a homofobia, todas essas demandas não são populares por acaso, porque só tem esse caminho para que o mundo seja um pouco melhor. Não é necessariamente achar que o final desse túnel é o Eldorado, não é, mas é o mínimo. É igualdade, as pessoas serem tratadas, as pessoas não estarem morrendo quase como afirmação de um desejo perverso e psicopata do presidente do Brasil. Esse cara é o presidente do Brasil. Ele é o mais louco de todas as figuras públicas e ele é o presidente do Brasil. Isso não pode ser, entendeu? Não pode ser. Como diz o Caetano, o Brasil vai dar certo porque ele quer. Eu estou dizendo que isso não pode ser porque eu quero, porque não tem outra saída, entendeu? É isso. Aí sim, você terminou um otimista por decreto, entendeu? Grande, Vitor. Ô, Miguel, parabéns, viu? Você fez um bom trabalho. Por acaso, totalmente por acaso. Não, eu fico feliz, eu fico muito feliz. Eu quase que me dedico a ampliar esses espaços, porque essa época que a gente está vivendo é uma época que a gente precisa tomar fôlego de novo, né, para reconquistar certos espaços. Tem uma observação um pouco estranha em relação ao momento que a gente está vivendo, e até tirando o parâmetro pelos nossos programas das edições mais antigas, a gente estava muito desesperançado. O Aroeira era o nosso símbolo do otimismo, né? Mas nós todos estávamos muito raivosos, muito desesperançados, sem saber por onde agir diante do país que se apresentava. O coronavírus, de uma certa forma, contraditoriamente, nos traz uma outra esperança, entendeu? Essa utopia de que as coisas possam renascer de um outro jeito alimenta essa esperança, entendeu? Apesar do panorama ser trágico e de muitas pessoas morrerem, não há como não pensar nisso, entendeu? Em que isso nos abre, primeiro que expôs a loucura e a incompetência e a crueldade desse governo, entendeu? Está totalmente exposto. O rei está nu e contaminado, entendeu? E depois nos abre essa perspectiva. Ok, temos a chance de refazer tudo de novo. Vamos lá. Eu acho que é essa esperança que eu acho que a gente tem que carregar. É isso aí. Muito bom, Carvalho. Bom, a gente eu acho que vai sair melhor, assim, a gente tá, é um belo de um tapa na cara de todo mundo, fala, meu, se liga, porque do jeito que tá, não dava, né, assim, é melhor a gente repensar um monte de coisa, e você sabe que essa introspecção é boa, né, assim, a gente tem condições, né, se a gente vai, assim, a gente tem que se resolver internamente também, né, é uma boa oportunidade, né, de evolução. A princípio, a gente evoluir dentro, né? Porque a gente não estava mais conseguindo conversar internamente, é muita coisa acontecendo. É verdade. Esse momento de introspecção, assim, tem sido, pelo menos, assim, eu vejo as pessoas, e mesmo comigo, as pessoas próximas, está sendo importante. Eu vejo também com otimismo, mas a gente tem que pensar, sabe, nessa periferia aqui em volta, né? Vamos ver. Assim, a gente tem, sabe, as pessoas estão na rua, tem muita coisa aí para a gente ponderar, né? Tem buracos mais embaixo aí que a gente tem que ponderar, né? Mas vamos assim, a gente tem, eu acho que o capitalismo vai ter que mudar um pouco, mas vamos ver, né? Até que ponto. O Aroeira agora vai dar o tom para a gente. Eu não. O tom, quem está dando, que eu acho que é quem deve dar, é o Vitor. Porque quando eu falei do otimismo, não falei de forma crítica, porque vocês sabem que eu sou otimista daqui, é porque eu penso a partir das considerações da juventude. Eu sempre falo para vocês, olha, eu estou vendo a geração dos meus sobrinhos, dos meus filhos, eles têm uma visão um pouco diferente, percebo. Aí eles reclamam que alguns mais jovens, dos seus irmãos e primos, já começam a ser mais radicais. Esse pessoal que protestou nos encontros do G7, do G8, que sentou na frente dos bancos, que fez Seattle, essa moçada entra na universidade, repensa, escreve,
produz textos. Isso vai parar no trabalhismo inglês, no trabalhismo da Índia. Isso surge uma nova esquerda, todo mundo com 20, 30 anos. Eu confio na rapaziada. Sempre acreditei, porque é o seguinte, é uma necessidade biológica olhar para si mesmo e falar assim, eu tenho 20 e poucos anos, eu preciso que o mundo funcione por mais 70. Eu vou mudar essa porra. Então, meu otimismo não é assim, desprovido de fundo. Eu acho que assim, nós velhos temos a tendência a confundir nossa própria perspectiva, o futuro limitado, mais anos atrás do que na frente, com as perspectivas do mundo. Não. A gente é um repositório de muito saber, mas precisa ser desempoeirado às vezes. Para sacudir isso, é o Vitor. Então, acho que ele deu o tom hoje. O tom é o otimismo realista, é como ele mesmo falou. Utopia não é uma coisa para ser considerada impossível. Utopia é urgente, eu vou fazer essa merda agora. Segura minha cerveja. Basicamente é isso. Isso mesmo. Acho que a palavra utopia, ela merece uma atenção diferente agora, até porque a palavra fascismo acabou voltando também de uma maneira, genocídio, né, de uma maneira muito forte. E assim, eu queria pedir para vocês o seguinte, eu queria que nós 5 aqui falássemos, empunhássemos uma palavra aqui para fechar o programa, todo mundo junto aqui, para confundir o aplicativo aqui. Utopia, então? Utopia, então. Utopia, vamos falar utopia. 1, 2, 3, a gente conta aqui, todos juntos aqui falando utopia. 1, 2, 3. Utopia. Muito bom. A gente fecha aqui o nosso Távola. Obrigado aqui o público que acompanhou. Obrigado, Vitor, querido. Prazer te conhecer, imenso. Foi um prazerzão participar. Gostei muito, cara. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Muito bom. Miguel, querido, beijo. Beijo, Aroeira. Beijo, público. Para todos, até. Beijo a todos. Valeu, valeu.